Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 6 de agosto. Hoje é domingo, dia do Senhor. A igreja nos convida, amados irmãos e irmãs, a celebrar a festa da transfiguração do Senhor. O Senhor que de modo antecipado manifesta sua glória aos seus discípulos. Pedro, Tiago, João. Eles, amados irmãos e irmãs, contemplam a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus da vida, ressuscitado, nos conceda a graça de uma fé viva. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. No Monte Tabor, Jesus se manifesta aos discípulos em todo o esplendor de sua vida divina, antecipando a glória de sua ressurreição. Nesta festa, somos convidados a nos deixarmos alcançar pela face luminosa do Filho amado de Deus, a ouvir sua voz e seguir seus passos. Na primeira semana deste mês vocacional, recordamos a vocação para o ministério ordenado, diáconos, padres e bispos. Celebremos em gratidão pelos padres, pelos párocos neste dia e, sobretudo, pelos nossos bispos da Diocese de Moarama, Dom João, bispo titular, Dom José, nosso bispo emérito, bispo, amados irmãos e irmãs, que foi o primeiro bispo de nossa Diocese de Moarama. Neste dia, tendo presente também a Jornada Mundial da Juventude, que se encerra hoje em Portugal. Que o Deus da vida abençoe muito, imensamente, todos os jovens, e guarde e proteja o nosso Papa Francisco. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura, a leitura da profecia de Daniel, capítulo 7, versículos de 9 a 10, depois os versículos 13 e 14.
Este trecho fala do projeto de Deus que procura e que busca vencer todas as ciladas do inimigo de Deus. Olha o que diz a palavra. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos e um ancião de muitos dias aí tomando seu lugar. Sua veste fica branca como a neve, os cabelos da cabeça como lampura. Seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono como fogo de brasa. Então, essa visão de um céu aberto. A visão, amados irmãos e irmãs, que então Daniel tem da glória de Deus. Essa visão noturna do Antigo Testamento é de fato uma antecipação e vai se cumprir plenamente depois na transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo traz como resposta: Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Segunda leitura, amados irmãos e irmãs, é a leitura da segunda carta de São Pedro. São Pedro, nesta carta, nos apresenta o seu testemunho sobre a transfiguração. Não foi segundo fábulas habilmente inventadas que vos demos conhecer o poder da vinda de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares de sua majestade. Testemunhas oculares. Eles viram, eles contemplaram. E continua: ter diante dos olhos como lâmpadas que brilham em lugar do escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Ou seja, levantar o Cristo vivo em nossos corações. O Cristo que habita em nossa vida. O Cristo Senhor, Salvador de nossa história. Por fim, o Santo Evangelho, capítulo 17, os 9 versículos falam da experiência da transfiguração. Então Jesus antecipa, amados irmãos e irmãs, a sua manifestação gloriosa que se dará sobretudo a partir da ressurreição. Diante de Pedro, Tiago e João, eles contemplam então todo o esplendor de Jesus, de tal modo que o brilho era tão intenso como o sol, as roupas ficam brancas como a luz. Aparecem Moisés e Elias, a lei e os profetas, em Jesus se conserva, em Jesus se reúne, em Jesus se dá toda a realização da lei e dos profetas. Então Pedro toma a palavra e diz: Senhor, é bom estarmos aqui. E, de fato, estar na presença do Senhor deve ser a nossa alegria. Porém, ele diz: se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Então, Jesus não nos convida a estarmos fixados, a estarmos parados, mas que possamos ser instrumentos de anúncio da sua palavra, de anúncio da sua vida. É Jesus então que, diante dos nossos medos, das nossas incertezas, que diz: levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Então, nós contemplamos, amados irmãos e irmãs, a glória e a presença de Deus, um Deus vivo e verdadeiro que se faz pequeno, que se coloca em nossa presença tão pequeno, humilde, sereno. Quando que nós podemos contemplar, enquanto católicos, de fato a presença do Senhor? Em cada Eucaristia, em cada Santa Missa, contemplamos a glória de Deus. Domingo sem missa, semana sem graça. É um ditado pequeno, simples, mas para dizer que a centralidade da nossa fé é de fato a reunião de irmãos, a celebração da Eucaristia, é esse transfigurar para a semana inteira, é se fazer criatura nova na presença do Senhor. Lembramos também que às quintas-feiras, diante do Sacrário ou do Santíssimo, somos convidados a contemplar a glória do Senhor, que se faz tão pequeno,
na Eucaristia. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.